Olá a todos, sejam bem-vindos ao lançamento do RadStudio XE7, nossa solução para a construção de aplicativos conectados para o Windows, Mac, iOS, Android, gadgets e agora também suporte para os dispositivos de vestir, os wearables. Meu nome é Fernando Risato e hoje nós vamos falar de todas as inovações do RadStudio XE7, Delphi e C++ Builder. Então, esta é a nossa agenda, nós vamos falar dos últimos avanços da VCL, da nossa nova interface para desenho de aplicações realmente multidispositivo, FireEye, da biblioteca de computação paralela, o novo Enterprise Mobility Services, uma série de outras novidades que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ao final, sumário e perguntas e respostas. Um pouco sobre a Embarcadero. A Embarcadero foi fundada em 93. Nós temos mais de 35 produtos premiados, o que mostra uma evolução constante, né, ao longo aí dos anos. Estamos presentes com escritórios próprios em 29 países e ao redor de todo o mundo através de distribuidores e parceiros locais. Este é o portfólio de produtos da Embarcadero. Então, nós temos soluções para modelagem e arquitetura de projetos. Então, aqui nós estamos falando do RStudio, né, e uma série de outras ferramentas aí que formam o RStudio Enterprise, que permite design de UML, BPM e especialmente modelo entidade e relacionamento, engenharia reversa e todas as features aí de um software para modelagem de dados. Depois nós temos o Power Studio, focado na gestão de banco de dados, então otimização de performance, construção de queries, store procedures, debug, etc. Então este é o DB Optimizer. E o nosso assunto de hoje, RadStudio, nossa suíte para desenvolvimento de aplicações. O que é o RadStudio? Bem, RadStudio é uma solução completa para desenvolvimento de aplicações conectadas para o Windows, Mac, iOS, Android, e agora também com suporte a esses novos dispositivos inteligentes, como o Google Glass, como uma série aí de relógios que vocês estão observando no mercado, que possuem integração com o smartphone ou possuem um sistema próprio. Qualquer tipo de dispositivo que a gente consiga conectar via Bluetooth. Então esta é uma das grandes novidades do XE7. RadStudio é o caminho mais rápido para aplicações móveis. Você utiliza o código que você já tem e você mantém um único código para várias plataformas. Nós temos suporte para dados de verdade em tempo de design, suporte para BES, para MIP, REST, tanto para aplicações móveis quanto para aplicações desktop. E o RadStudio continua sendo a melhor alternativa para o desenvolvimento Windows. A VCL é, sem dúvida, o melhor framework para o Windows. Então, com a VCL você pode suportar aplicações desktop, mas também pode estender a VCL para aplicações móveis e conectar aplicações VCL ao que está sendo chamado de internet das coisas. Então, nosso suporte para dispositivos novos, para conectividade Bluetooth, também se estende à VCL, como nós vamos ver hoje. Essas são algumas das inovações recentes do RadStudio. Então, você tem ao longo de cada versão uma série de novidades, uma série de features que aumentam em muito a produtividade do desenvolvedor e a qualidade da sua aplicação. Muito bem, essas são algumas das novidades do RadStudio XE7. Inicialmente gostaria de destacar o FireEye, é um novo Form Designer especialmente desenvolvido para aplicações multidispositivo, uma série de recursos interessantes para que você consiga realmente criar uma aplicação única multidispositivo para diversos tamanhos de tela, etc. Suporte à internet das coisas, dispositivos de vestir com Bluetooth. Temos uma nova biblioteca de processamento paralelo que permite utilizar todos os recursos de um equipamento multicore. Isso disponível inclusive para aplicações móveis. O MS, Enterprise Mobility Service, nós vamos entender isso um pouco mais à frente. E qualidade, o melhor Delphi C Builder já lançado pela Embarcadero. Vamos iniciar pelos avanços da VCL. Bem, no XE6, para quem participou aí do nosso último webinar, você deve se lembrar de alguns avanços como Taskbar, suporte a sensores, também a integração do App Tethering para a VCL, então conectividade entre aplicações desktop VCL ou FireMonkey com aplicações móveis.
No XZ7, nós adicionamos um novo componente, o Jump List, que complementa o taskbar, né? Também para a VCL, biblioteca de programação paralela, então suporte multicore também para aplicações VCL, novos recursos no FireDAC, Bluetooth também disponível para a VCL, uma série de outras coisas interessantes, como alguns avanços de linguagem, especialmente para manipulação de strings. Então, mostrar um pouco dessas novidades da VCL para vocês. Então, nós vamos iniciar por alguns exemplos da VCL. Gostaria de mostrar para vocês alguns recursos interessantes, como este, por exemplo. Então, agora as aplicações VCL no Windows 7 e 8 suportam o recurso de preview da aplicação, como você pode ver, né? Você pode também selecionar uma área da aplicação que você deseja exibir, então aqui dá para aplicar um clipe, né? E focar numa determinada área do form, por exemplo, né? Também passamos a suportar esses taskbar buttons, né? Então você consegue definir botões de ações rápidas diretamente aqui no preview da aplicação, como esses, por exemplo, e aí ligar esses botões a qualquer action normal de sua aplicação, né? Então dando aí um atalho para o usuário diretamente aqui na barra de tarefas, né, no taskbar, tá? Outra possibilidade é que é possível também exibir o status de andamento de uma tarefa, né, como você pode ver ali, e esse status você pode selecionar uma cor. Então, por exemplo, indicar ao usuário aí que ocorreu um erro, por exemplo, durante um processamento, né? Então, imaginando que a aplicação está lá minimizada, né? Você pode indicar ao usuário que ocorreu um erro de processamento, ou que a aplicação está em pause, por exemplo, aguardando uma intervenção do usuário, né? Então, esse status também é possível, né, de se sinalizar aqui diretamente no taskbar, né? Então, esses são alguns dos recursos novos com relação ao componente taskbar. Outro recurso interessante é a capacidade de aplicar estilos a uma aplicação. Então, o suporte a estilos basicamente se dá configurando aqui no item aparência da aplicação quais estilos você deseja pré-compilar com sua aplicação. Esses estilos estarão disponíveis na aplicação através de um arquivo de recursos que você pode facilmente carregar, né, essa lista de estilo e aplicá-los em tempo de execução. Ou também é possível enviar os estilos em formato de arquivos e carregá-lo conforme o usuário o selecione. Então, existem duas opções. Ou os estilos podem estar pré-compilados com a aplicação, ou podem ser carregados em tempo de execução. E o resultado do uso dos estilos é bastante interessante. Como vocês podem ver, um estilo é facilmente aplicável, né? E ele aplica, né, as suas definições por toda a aplicação, por todos os formulários e botões e menus automaticamente, né? Então, esse é um recurso bastante interessante porque vai conferir aí a sua aplicação um visual moderno, né, e de uma maneira bastante simples, basta aplicar o estilo, né, bastante fácil de utilizar. Então, eles podem estar previamente carregados com a aplicação ou podem ser carregados a partir de uma pasta, de um diretório qualquer, em tempo de execução. Um exemplo mais aqui do taskbar, né? Então este é um vídeo player. Então vamos carregar aqui um vídeo. E aí, através dos taskbar buttons, você pode pressionar aqui o play ou o pause, né? Então uma forma de criar aí um atalho para o usuário manipular a sua aplicação. E finalmente o Jump List. Então, rodar aqui a aplicação, nós basicamente adicionamos aqui um Jump List a esse formulário e configuramos algumas ações, né, que ele pode executar. Então você tem aqui categorias e tarefas que você pode configurar, né? Então, executando aqui essa mesma aplicação, ó, clicando com o botão direito, você tem alguns atalhos para a aplicação diretamente aqui no botão direito do taskbar, né? Então, fazendo um resumo, o taskbar suporta preview,
né? Suporta também taskbar buttons e jump lists, que são ações que você pode configurar aqui através desse menu. Inclusive é possível exibir, por exemplo, últimos arquivos carregados, arquivos recentemente utilizados, etc. Ok? Então, estas são algumas novidades em termos de componentes visuais, de features visuais da VCL. Muito bem, existem ainda uma série de outras inovações, de outras novidades na VCL adicionado nas últimas versões. Então eu gostaria de ressaltar aqui especialmente compilação nativa, Windows 7, 8, 32 e 64 bits, suporte a estilos, nós mostramos há pouco, uma série de avanços de linguagem RTL. Hoje nós vamos ver alguns desses avanços de linguagem, especialmente a biblioteca de programação paralela, né? Esses novos componentes da VCL, vamos falar também dos avanços, né, do FireDAC, mas eu gostaria de destacar aqui Visual Live Binds. Então, para quem não conhece, eu vou mostrar um pouco do funcionamento do Visual Live Binds. Então, de volta aqui à ferramenta, eu vou criar aqui um formulário VCL tradicional. Lembrando, sempre importante reforçar que Visual Live Binds está disponível tanto para VCL quanto FireMonk. Visual Live Binds não é uma coisa só para aplicações mobile, é para todo o framework, para todo o produto em Delphi ou C++ Build. Então Visual Live Binds está disponível para VCL e para FireMonk com exatamente os mesmos recursos, né? Aqui eu vou demonstrar algumas capacidades do Live Binds. Por exemplo, nós podemos fazer alguma coisa como isso. Quero adicionar aqui um edit e um label, né? E eu gostaria aqui de fazer com que o texto, né, deste edit ele seja enviado aqui ao label automaticamente quando a gente alterar aqui o conteúdo do edit. Então, botão direito no formulário, você tem Bind Visually. E basicamente o que você tem que fazer é conectar o texto do edit ao caption ali do label, né? Feito isso, se nós executamos a aplicação, basicamente alteramos o texto do edit, o label já está alterado, né? Um outro recurso é que você pode conectar, por exemplo, propriedades do tipo booleano ou status, né? Então, se eu exibir aqui a propriedade enable deste edit, né? Então eu vou conectar o status do checkbox ao enable do edit. Se eu executar a aplicação, no momento que o checkbox está habilitado, você tem o edit funcionando, mas estando aqui o checkbox desabilitado, o edit automaticamente também está desabilitado, né? Algumas outras possibilidades, por exemplo, vamos trazer aqui para o formulário um shape, né? Objeto visual, e um color listbox, né? Então você pode conectar, por exemplo, vamos exibir aqui no shape a propriedade brush color, né? E vou conectar aqui a cor selecionada ali no color listbox a cor do shape, né? Então, se a gente executar a aplicação, ele vai automaticamente atribuir a cor ao shape, né? E não há código, como você pode ver, isso não está gerando código, né? Isso é um motor de expressões regulares que em tempo de execução vai fazendo aí a conectividade e enviando os valores de propriedade a propriedade, né? O Live Binds também permite, obviamente, lidar com dados, né? Conexão com dados. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para este formulário um client dataset. E esse client dataset, vou carregar aqui um arquivo XML. Obviamente você pode conectar a um banco de dados ou etc. Assim. O que importa é que no resultado final aqui nós temos um dataset, né, com dados. Então, a partir desse dataset, vou pegar aqui customer, né, e vou trazer aqui para a tela um string grid. O string grid, para quem conhece, ele é um componente non-dator, né? Ou seja, um componente que não tem uma propriedade data source, mas através do Visual Live Binds, você basicamente, o que você tem que fazer é conectar
o Client Dataset, a String Grid, e você já tem dados. E esses dados estão sincronizados com o dataset. Então, conforme você navega aqui no String Grid, o dataset também está navegando. Tá? Então, esses são os recursos de Visual Live Binds. Né? Mostrar um detalhe a mais aqui interessante. Vou criar aqui uma nova aplicação. O Live Bind ele também permite que você utilize wizards, né, para a construção dos binds, né, das conexões. Então eu vou voltar aqui, adicionar um Client Dataset no formulário. E botão direito sobre o Client Dataset, você tem um Live Bind Wizard. Então ele está te perguntando, o que você quer fazer com esse Client Dataset? Eu quero conectar a um grid. Então, a um grid existente, a um novo grid, né, que não tem nenhum no formulário. Quero adicionar também o navegador Finish. Né? Então, aqui eu já conectei, né, esse Client Dataset a um grid e a um navegador. Né? Vou carregar aqui uma base qualquer, vou pegar aqui esse Animals, por exemplo. E nós podemos observar que aqui no Animals você tem um campo blob, né, uma imagem. Né? Então, eu gostaria de exibir também essa imagem, então botão direito aqui no Client Dataset novamente, Live Bind Wizard. Gostaria então de conectar um campo, né, um field do Client Dataset a um controle. O campo vai ser o bitmap e a um TImage, Finish, e aí você já tem a imagem sendo exibida. Né, e tudo aqui está sincronizado. Se a gente executar a aplicação, ó, você navega pelo navegador aqui e você tem o grid sincronizado e você tem a imagem sincronizada. Né? Então esse é um pouco aí dos recursos, esses são alguns dos recursos Live Binds. Mas tem muito mais. Né? Por exemplo, é possível, vou tomar aqui, é possível utilizar Live Binds mesmo em formulários pré-existentes, né, com o modelo de data source. Tá? Então, as soluções podem coexistir. Né? Aqui, ó, nesse exemplo, a gente está conectando esse Client Dataset a um List View, que é um controle que normalmente você não utiliza em aplicações desktop, porque não é data bind, então não é sensível a data source, né? Mas agora você pode conectá-lo normalmente, como você está vendo. Então aqui, se você observar a conexão, cada propriedade aqui do dataset conectado ao list view, né? Isso pode conviver com o método tradicional, porque aqui nós temos aqui dois DB edits conectados via data source tradicional. Então esse é um DB edit tradicional convivendo naturalmente com controles ligados via Live Binds. Então os dois frameworks podem coexistir no mesmo formulário. Né? E finalmente, um outro recurso interessante dos Live Binds é que você pode também plugar objetos. Você pode conectar objetos, né, em memória diretamente a objetos visuais. Então, por exemplo, aqui ó, nós estamos declarando uma lista do tipo tPerson, né, então é um tObjectList, esse é um pré-requisito, ele deve derivar de tObjectList. Né, você tem aqui uma classezinha declarada, tá, bastante simples. Nós vamos gerar aqui alguns elementos, né, do tipo tPerson e agregando a esta lista. E finalmente você faz o binding, tá, aqui da sua lista, né, através do Bind Source Adapter para o seu Live Binds, né, para o adaptador. E o adaptador, por sua vez, vai conectar os controles visuais. Então, através do Adapter Bind Source, você consegue tomar objetos de memória e conectar a controles visuais. Então, por exemplo, aqui a gente vai ativar, ó, os dados estão aqui sendo exibidos no grid. Ok? Então, esse é mais um recurso aí interessante relacionado a Live Binds. Muito bem. Seguindo em frente, nosso próximo assunto é o FireWire, nosso novo Form Designer multidispositivo. É um fato que a diversidade de dispositivos seguirá aumentando. Né? Então, nós partimos aí das aplicações tradicionais, dos PCs, laptops, né? E chegamos até os tablets, depois os smartphones, que ganharam maior poder de processamento. Porém, agora, um novo range, uma nova quantidade de dispositivos está surgindo. Né? Os relógios inteligentes, Google Glass e outros óculos que vão surgir no mercado, na verdade, os dispositivos de vestir, né? Os dispositivos também suportados via Bluetooth, então a internet das coisas, né? E quando você desenvolve
através da API de cada plataforma, então você está, além de estar preso, né, a cada uma das APIs, você tem que desenvolver o seu código, a sua interface especialmente, para cada uma das plataformas que você deseja suportar, né? Então, você tem um trabalho sempre dobrado para cada plataforma e depois, no momento da manutenção, no momento de adicionar novas features, você tem que revisar todas as plataformas, né? Então, desenvolvimento para cada uma das APIs gera um retrabalho, um aumento de custo realmente considerável. A abordagem do RADStudio, ela contempla o desenvolvimento através de componentes e frameworks, ou seja, você sempre desenvolve focado num componente, num único framework, que vai automaticamente ser compilado nativamente para todas as plataformas suportadas. Se em algum momento você necessita de acesso direto a uma API, a um SDK, também é possível. Então, o FireMonkey e todo o RADStudio em si não é uma caixa fechada, ele na verdade permite o acesso aos SDKs de maneira bastante transparente. Inclusive, nesta versão nós agregamos um utilitário para simplificar isso, simplificar o consumo de classes em Java. Nós vamos falar disso mais à frente, né? Então, esta abordagem do RADStudio, desenvolvimento baseado em componentes e frameworks. Com isso, nós conseguimos obter o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho todo o benefício de uma aplicação realmente nativa, né? Porém, com a capacidade de rodar em múltiplos dispositivos, né? Que é aquilo que as ferramentas baseadas em HTML5 e JavaScript tentam fazer, né? Mas aqui você tem uma série de problemas de performance e um problema de segurança, né? Desse lado, você tem uma aplicação nativa de boa performance, porém ela só roda em um tipo de dispositivo. O que nós estamos oferecendo é o melhor dos dois mundos unificado numa única ferramenta. É o jeito RAD de criar aplicação, seja para desktop ou aplicação mobile, né? O Multi Device Designer vai simplificar em muito a construção de aplicações realmente multidispositivo, né? Além disso, suportamos aplicações compiladas, nativas, né? E totalmente seguras, e computação paralela, biblioteca de computação paralela para todas as plataformas. Então, nós suportamos programação multicore, inclusive para mobile. Desenvolvimento sempre rápido e visual, sempre através de uma interface visual, através de eventos, métodos, né, bastante simplificado, o mais visual possível. Esses são alguns elementos novos, né, que integram a nossa FireUI. Você tem suporte a design flexível, né, o que a gente chama de design multidispositivo, que permite você personalizar a aplicação para cada um dos formatos que você quer suportar. O T-Multiview, nós vamos ver agora em seguida, né, detalhes desse componente, bastante interessante. Também auto-adaptativo ao formulário, né, e componentes sensíveis à plataforma, então a gente chama isso de serviços comportamentais, né, de contexto, que permite ao componente se adequar a determinadas características da plataforma de maneira automática, né? Então, esse é um exemplo do Multi Device Designer, né? Você parte de um formulário master e cria views, né? Onde se pode modificar o layout, né? Sempre nós vamos ter um único formulário, uma única classe, né? O que ocorre é que a partir do formulário master você pode derivar visualizações e fazer ajustes para essas visualizações. Porém, interface, código, eventos sempre compartilhado entre todas as visualizações, né? Você pode inclusive adicionar um componente na visualização em particular. Então você pode modificar um botão, adicionar um componente a mais, por exemplo, quando você está no Android, quando você está no iOS, né? Mas sempre mantendo um único formulário. Isso é possível graças ao seguinte: você constrói sempre um formulário master, né? Com as alterações no master, elas são automaticamente propagadas para os forms derivados, então é um conceito de herança a partir do formulário master, né? Porém, continua sendo uma única classe, tá? Para todos os formulários. O que vai acontecer na prática é que você tem um arquivo de recursos, um arquivo FMX ou FMX, para cada uma das views, né? Então é isso que você vai ver aqui no seu projeto a partir dessa nova versão. Você pode customizar um formulário e adicionar novas visualizações para cada um dos dispositivos ou tamanho de dispositivo que você queira suportar. E automaticamente o compilador vai agregar somente o formulário para o device que você está compilando, tá? Um outro recurso interessante é esse componente multiview, né? Ele se adapta também automaticamente aos diferentes tamanhos de
de tela, de interface, né? Então é como um super panel, né? Que permite a construção de aplicação de uma maneira bastante adaptativa e dinâmica, né? Você pode customizar esse multiview de várias formas. Então essas são as apresentações básicas, né, suportadas. Você tem num formato de telefone, você pode exibir esse componente de formato Landscape Portrait. Ele vai sempre ser um drawer, né? E aí você pode abri-lo através de um clique. No tablet, automaticamente ele vai ficar docado quando você está em formato Landscape e vai ficar como um drawer quando você está em formato Portrait. Esse comportamento, obviamente, você pode alterar por propriedades, né? Mas esse é o comportamento default. Então aqui um exemplo do multiview no iOS. Então o menu aqui à esquerda, ou pop-down, né? Ou como drawer, ou docado, quando você está com o tablet, né, em formato horizontal. O mesmo no Android, né? Exatamente o mesmo comportamento, e isso é automático, não tem uma linha de código. Essa adaptação automática é de acordo com o padrão do dispositivo, é sensitivo ao contexto, né? Outro serviço interessante é esse, ó. Por exemplo, as guias, né, de um Tab Control, quando você está em iOS, né, uma aplicação com múltiplas tabs, por padrão da plataforma, elas devem ser exibidas abaixo. No Android, acima. Então, este comportamento, o Tab Position agora, por exemplo, entre outras features, pode ser configurado para o padrão da plataforma. E aí ele vai automaticamente exibir, de acordo com o padrão da plataforma, os botões abaixo ou acima, aqui como você está vendo. Okay? Então esses são os serviços de comportamento do FireMonkey, né? Essa API também é acessível via código, então você pode perguntar para essa API em que plataforma você está, né? Ou em que formato o dispositivo está, né? E aí adaptar a sua interface, a sua aplicação de acordo com a resposta dessa API. Tá, ok? Então vou mostrar para vocês um pouco disso. Vamos lá. Carregar aqui alguns exemplos. Esse aqui é o nosso multiview, né? Então o que eu tenho aqui nesse exemplo é um multiview com um listbox sobre ele, né? E aí ele vai automaticamente se comportar de maneira distinta em cada uma das plataformas. Então eu vou ativar aqui a visualização do tablet e a visualização do smartphone para que vocês vejam essa aplicação correndo nos dois ambientes. Então, inicialmente, eu tenho aqui no tablet essa aplicação rodando. Ó. Ela está em formato horizontal, então você pode ver que nós temos aqui o menu à esquerda disponível. Né? Colocando o tablet aqui em formato vertical, né, no Portrait, o menu automaticamente se voltou, né, e aí você tem aqui um botão com a opção de exibição do menu. Né? Obviamente ele pode ser configurado, né, qual é o formato que você quer que ele seja exibido. Então, por exemplo, aqui popover, né? Então muda aqui o formato de design do menu, tá? Ou o plataforma default, então ele vai escolher o default de cada plataforma, né? O mesmo nós podemos, voltamos aqui no landscape, aí o menu passa a aparecer automaticamente. O mesmo nós podemos observar no Android. Então aqui eu estou exibindo o Android via um VNC, né? Então você tem o menu disponível da mesma forma, né? Você pode alterar esse comportamento, né, da forma que melhor de você encontrar aqui. Então posso alterar esse comportamento e mudando aqui para Landscape, ó, a mesma coisa, porém no smartphone ele sempre vai aparecer com um menu suspenso, ele não vai, exceto se você forçar, né, aparecer docado, tá ok? Então esse é um exemplo de utilização desse multiview, né? O mesmo componente, como você pode ver, estou rodando num dispositivo, no smartphone, ele tem um comportamento, rodando aqui no tablet, ele tem outro comportamento, isso automático, você não tem que codificar, tá? Então esse é um exemplo de utilização desse cara aqui. Vou voltar aqui para a ideia.
alguns outros recursos que eu gostaria de mostrar para vocês. Pull to Refresh, então agora List View, tanto iOS quanto Android, suporta o recurso de Pull to Refresh. Então vou carregar aqui um cara para mostrar esse recurso funcionando. Tá lá, ó. Então agora você tem aqui, né, você arrasta o List View e aí ele vai disparar um evento. Isso basicamente é um evento, né, que vai ser disparado aqui no formulário. Você tem aqui um Pull to Refresh. Tá? E aí você vai atualizar a lista que está sendo exibida. Então, bastante simples. E isso para Android e iOS é da mesma forma. Né? Controles nativos da plataforma. Né? Então, por exemplo, você pode configurar um calendário, né, para que ele tenha o comportamento do FireMonkey, né, então ele vai utilizar o designer do FireMonkey, né, ou você pode configurar ele para ser exibido de acordo com cada plataforma. Então o resultado disso por exemplo, né, rodando essa aplicação no iOS, ela foi compilada ali como plataforma. Né? Então o calendário, como você vai ver aqui, vai ser exibido do formato, né, no FireMonkey, né, a aplicação é compilada utilizando a configuração ali estilizada. Né. Agora, se eu alterar aqui para a versão da plataforma, então aí ele passa a exibir o calendário do iOS. E esse recurso ele está disponível neste momento, né, para o componente calendário e para os edits, né, quando o target é iOS. Isso é algo que vai ser expandido aí com o futuro. Né, então aí você tem essa propriedade disponível aí tanto para Control Type, os edits e o calendário. Né. E finalmente, com relação a esses novos componentes para desenvolvimento multiplataforma, eu gostaria de mostrar um pouco sobre do Multi-Device Design. Né? Então, eu vou criar aqui uma aplicação nova, Multi-Device. Então, essa é a primeira diferença. Né? Ao criar uma nova aplicação, você tem aqui Multi-Device Application. Né? Não mais somente uma aplicação móvel ou uma aplicação FireMonkey Desktop. Né? Então, eu vou criar aqui uma aplicação em branco. A primeira diferença é que aqui, ó, no seu Project Manager, você tem todos os Target Platforms unificados. Então eu posso compilar tanto para 32 bits quanto 64 bits Windows, quanto Android, iOS Device, Simulator e OS X, a mesma aplicação. Né? Essa é uma das diferenças que você vai observar. A outra é aqui no Form Design. Ó. Então este é o novo FireUI. Você tem uma View Master, né? E você pode agregar views adicionais, inclusive pode configurar uma nova view aqui através de uma BPL para um formato novo que você queira suportar. Né? Então, por exemplo, eu posso aqui adicionar simplesmente um botão. Tá? Esse botão, eu adiciono, obviamente, todos os componentes se adicionam na Master View. Né? Então, eu vou aqui criar uma visualização para um smartphone Android de 4 polegadas e um iPhone de 4 polegadas. Né? E essa visualização, ela está ligada ao meu master. Né? Porém, eu posso, vamos lá, por exemplo, eu vou aqui trocar o texto desse botão. Né? Teste. Nós vamos agora para a visualização Android. Ó. Eu posso customizar no Android o estilo desse botão. Então, eu quero aqui um estilo do Android. Né? E posso ir no iPhone e customizar esse botão para um estilo do iPhone. Então quero aqui esse estilo, por exemplo, quando eu estiver exibindo esse mesmo botão no iPhone. E isso, o master é mantido intacto, né, e as personalizações você pode fazer, se desejado, nas visões detalhe. Né. Porém o código, como você pode observar, é um único. Ó, é uma única classe, um único botão. O que vai acontecer é que você tem vários FMX adicionados automaticamente para cada um dos formulários. Né? Então, o que permite você customizar as visões para cada uma das plataformas. Mas se você escrever algo aqui, esse algo estará disponível
em todas as plataformas, né? O código é 100% compartilhado em todas as plataformas. Tá, ok? Então esse é o novo Mood Designer, né? Nosso suporte para desenho de aplicações realmente multidispositivo. Você constrói a aplicação aqui no Master e aí você pode visualizar como ela se parece em cada um, né, dos formatos. Eu, por exemplo, posso adicionar aqui um iPad, né? Então aí você visualiza em cada um dos formatos, você pode criar seus novos formatos e você compila agora esta mesma aplicação para todos esses caras aqui, né, dentro de um único projeto. Okay? Então esse é um das grandes inovações aí da versão XE7. Algumas outras novidades do mundo FireMonkey, né? Nós suportamos agora múltiplos monitores em aplicações desktop, o Photo Refresh, que nós vimos um exemplo, integração melhor para controles nativos, né? Nesse momento aí disponível para iOS, multitouch real para todas as plataformas. Então, gostaria de mostrar aqui, por exemplo, essa aplicação. Ó. Então agora a gente suporta o multitouch real em todas as plataformas que tem esse recurso, né? Uma série de melhorias no gerenciador de deployment, novo PA Server. Então o PA Server agora possui aqui, deixa eu reduzir aqui o PowerPoint, uma versão, um aplicativo, né, que se instala aqui no Mac, onde você pode criar um servidor do PA Server, startar, parar. Inclusive ele suporta agora múltiplas instâncias. Então posso adicionar aqui vários servidores, PA Server, iniciar e pará-los aqui, obter as informações ou editar a configuração de um PA Server. Tá? Então esse também uma novidade nessa versão, PA Server melhorado com novas funcionalidades. Algumas coisas pontuais para Android, né? A gente suporta agora diretamente na IDE a adição de bibliotecas Java no projeto. Então, se você vai consumir uma biblioteca externa, um SDK externo para acesso a um hardware, alguma coisa pontual, você tem uma opção no Project Manager que te permite, aqui para Android, ó, adicionar bibliotecas, arquivos JAR, ele vai automaticamente atualizar o ClassesDex, né, o arquivo onde estão compiladas as infraestruturas Java utilizadas pela aplicação bibliotecas, né, o SDK Java utilizado pela aplicação Android. Então você pode adicionar aqui bibliotecas externas que você queira consumir, e isso, a ideia vai fazer a gestão disso para você automaticamente. Também opções de projeto para Push Notification Advertising. Esses caras aqui são interessantes porque quando você vai suportar push e propaganda na aplicação, você tem que alterar ali o entitlement, né, tanto no iOS quanto para Android. Agora ela faz automático também na IDE. Outra feature sensacional é esse Java to Object Pascal. Esse cara é um utilitário de comando de linha que toma uma classe Java e gera a classe correspondente, a interface da classe correspondente em Pascal. Então ele vai gerar as classes em Pascal para você fazer as chamadas para classes específicas, pontuais em Java e utilizar na sua aplicação Android quando você aí deseja fazer alguma integração ou utilizar um recurso específico do SDK. Também modo imersivo para Android, né, no caso na versão para o KitKat, né. O AdMob do Android foi atualizado também no XE6, né? A gente soltou um update para o XE6 e agora, naturalmente, está atualizado no XE7 para a nova versão do AdMob do Google, porque eles fizeram uma grande mudança das APIs do AdMob, né? E suporte a Splash Screen no Android. Então, agora, no iOS, o Splash é uma feature já do projeto, né, natural de uma aplicação iOS. Nós adicionamos isso no Android. Então, lá na opção de projeto, você pode configurar uma imagem como Splash do Android, ele vai automaticamente agregar essa imagem lá no arquivo do seu projeto e vai exibir um Splash Screen para Android sem que você tenha que programar isso manualmente. Tá bom? Algumas coisas pontuais para iOS. Então, essa arquitetura de apresentação, né, focada na plataforma nativa. Então, como nós vimos aí para o Edit e para o calendário, podem ser exibidos através de controles nativos destas plataformas. Muito bem, na sequência vamos falar da nossa biblioteca de processamento paralelo. E como vocês sabem, todos os nossos compiladores são nativos. Então nós geramos binários nativos para o Windows, 32 e 64 bits, macOS, Android e iOS. Todos os nossos compiladores são baseados em um padrão modular chamado LLVM.
Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar mais detalhes sobre isso, que permite a geração de código multiplataforma. Isto está disponível para todas as plataformas, C++ e Object Pascal. Então, tudo que nós estamos falando em termos de frameworks, componentes, etc., é válido para as duas plataformas. Ok? E como inovação, nós estamos trazendo uma biblioteca de programação paralela. Então, você vai conseguir tirar proveito real de CPUs multicore. Tá? Obviamente para servidores, aplicações desktop, mas esse recurso também está disponível para dispositivo móvel. Então, programação em paralelo em dispositivo móvel, que é uma exclusividade do RADStudio, do Delphi e do C++ Builder. Novamente, disponível para Object Pascal e C++. Algumas novidades em termos de linguagem, então uma inicialização facilitada para arrays dinâmicos, né? Vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Operador de concatenação em arrays dinâmicos também, insert, delete, simplifica aí bastante o seu código. Algumas bibliotecas novas para C++, então a STL está atualizada inclusive para iOS, então a mesma versão agora para todas as plataformas em C++. Algumas outras para Windows 64 bits, então o Boost Library atualizado para Windows 64 bits e também o STL atualizado para 64 bits, então aí atualizações de bibliotecas de base para C++. A biblioteca de programação paralelo, ela permite de uma maneira muito simples você extrair o máximo do hardware que você está usando. Extremamente simples de usar, né? Tem suporte para loops em paralelo, né? Parallel for, tá? E como eu disse, suporta desktop, mobile, Object Pascal e C++. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né? A Unity, onde essa biblioteca está, é a System Threading, e você tem aqui alguns exemplos do Parallel for, né? Então, basicamente, o seu código é bastante simples, né? O que você tem que fazer é transformar um for tradicional dessa maneira. Então, você vai criar aí uma procedure anônima, né? Para colocar o código que você quer paralelizar, né? E suporte a agendamento de tarefas. Então, você pode startar tarefas em paralelo e aguardar que elas se concluam, né? Uma ou todas, e suporte a filter. E esse suporte é muito interessante, o filter que permite a execução de um procedimento somente quando o resultado dele for necessário. Tá? Então isso é o recurso de filters que é suportado também através da biblioteca de processamento paralelo. Algumas outras melhorias, tá, da RTL, então suporte ao OmniXML no processamento de arquivos XML, então tanto para desktop como mobile tem uma performance melhor, né? Suporta namespaces em XML e pode ser utilizado também para SOAP. Tá? Algumas outras novidades, uma Unity aqui nova para encoding e decoding de arquivos web, arquivos HTML e etc. Né? Então você pode fazer codificação e decodificação para vários idiomas, para várias páginas de caracteres suportadas para HTML, inclusive codificação de URLs. Então vou mostrar um pouco disso para vocês aqui na ferramenta. Tá? Então vamos lá. O primeiro exemplo é este aqui do Parallel for. Né? Então, o que nós temos aqui? Basicamente um for loop tradicional. Então nós vamos fazer um for que vai variar por 10 mil, 100 mil, né, iterações. Okay? Então, nesse for, nós vamos testar se o número é primo ou não. Então esse é o método tradicional. Né? Então eu tenho aqui uma função fazendo o teste se ele é primo ou não. Okay? Vamos chamar essa função do método tradicional, 10 mil, por 100 mil vezes, e aí marcando o tempo que isso vai demorar. Né? E depois vamos fazer uma chamada dessa mesma função usando um método anônimo a partir da classe tParallel. Então tParallel.for, e aí nós vamos fazer a chamada ao método que vai ser paralelizado em função do número de cores que você tiver disponível. Tá? Então aí tem uma série de overloads possíveis, né, para esse método, né? E
eu vou executar isso daqui no Mac para que você possa ver a diferença. No Mac, porque no Mac eu tenho todos os processadores da máquina disponível, aqui nessa VM não. Né? Então eu vou rodar ele aqui no Mac e a gente vai conseguir observar a diferença de performance. Ó, o for tradicional, então ele levou aqui 1220 milissegundos, né, para descobrir essa quantidade de números primos, e o for em paralelo, percebe que a diferença é realmente grande em termos de performance de processamento. Né? Um outro exemplo que nos permite compreender aí, a capacidade, né, o poder que essa biblioteca tem, ó, esse cara aqui, ele implementa um algoritmo, se você procurar na internet aí por jogo da vida, né, qual é o jogo da vida, qual é Life, ele implementa um algoritmo que simula um desenvolvimento celular. Né? Então ele aplica ali algumas premissas nesse algoritmo e simula um desenvolvimento celular. Isso, obviamente, você pode aplicar, né, a computação paralela e obter uma melhor performance. Então eu vou rodar esse exemplo aqui no Mac também. Aqui nós vamos carregar um padrão, né? Então ele pode partir de vários padrões, que são os padrões celulares, ou o padrão que ele vai utilizar como base para fazer a computação, né, e o crescimento e morte celular. Então, por exemplo, este. Eu vou clicar aqui Start, né? Você vê o número de gerações que estão ocorrendo. Né? Então, existe aí a teoria das colições, etc. Né? Você pode observar isso tudo lá no algoritmo. E agora eu vou ativar o processamento em paralelo. Você vê a quantidade de gerações como aumenta exponencialmente. Né? E se nós carregarmos aqui o Active Monitor do Mac, né? Você vai observar que ele está utilizando efetivamente todas as CPUs disponíveis. Ó. Deixa eu observar aqui, ó, 8 CPUs, as 8 estão sendo utilizadas. Né? São 4 core de 2 CPU, 4 dual core, então 8 CPUs sendo utilizadas simultaneamente. Tá? Então isso mostra o poder dessa biblioteca de processamento paralelo. Um outro exemplo interessante, aqui, um outro exemplo interessante está aqui na parte de arrays dinâmicas. Né? Então, aqui para o código, alguns exemplos interessantes. Uma inicialização de array, de uma maneira bastante simplificada, uma concatenação de array, né? Ou adição de elementos a um array, de uma maneira realmente bastante simples. Né? Então isso simplifica em demasia o código, isso é um suporte novo que nós temos agora no X7. Né? Aqui outro exemplo disso, né? Considerando uma array, eu posso inserir elementos a partir de uma posição, deletar elementos a partir de uma determinada posição. Então, se a gente executar aqui, basicamente a gente vai imprimir o resultado, né, dessas operações, mas vocês podem ver, simplifica bastante a utilização de arrays dinâmicos, né, esse tipo de suporte aqui. Mais um recurso que gostaria de mostrar para vocês é este recurso de features. Ele permite, como o próprio nome diz, computação a futuro. Né? Você pode definir um método que vai ser executado somente quando o resultado desse cara for necessário. Então você basicamente declara uma interface do tipo feature, e através de genéricos, né? Então ela vai retornar aqui um inteiro. Então aqui estou declarando essa tarefa, né? Ela é um método anônimo que vai chamar aqui um método que faz uma computação qualquer. Né? Esse método está definido aqui, ele é basicamente um for. Tá? Então vai ocorrer aqui um for de 0 a 10.000, fazendo aqui uma raiz quadrada do número, né? E vai me dar um resultado aí ao final. Muito bem, está declarado aqui. Esta instrução está basicamente consultando, através da RTTI, o status dessa tarefa. Então, estou tomando aqui o onValue, que é um feature, e estou verificando o status dela, né? Ou seja, se essa tarefa está parada, está em execução. Depois, declaramos uma variável tradicional, do tipo inteiro, e fizemos a mesma computação. E aqui, novamente, a gente obteve o status da tarefa original declarada aqui em cima. E, finalmente, no total, nós estamos utilizando
o order value, que é um integer tradicional, e somando ao resultado do onValue, que é um feature, né? Aí, propriedade.value. Somente nesse momento, quando esse cara for utilizado, é que esta função vai ser executada. E aí sim você vai ter o status dela aqui, que ele foi concluído, né? Então se a gente executar esse cara aqui, ó, feature, o que aconteceu? Na primeira vez que nós consultamos o status deles aqui, ó, no memo aqui, adicionamos ao memo, estava aguardando para ser executado. Na segunda vez aqui, aguardando para ser executado. Quando nós referenciamos este valor, é que ele foi executado. Então a gente consultou o status, ele passou a estar completo, e aí o valor foi utilizado no total. É bastante interessante, isso permite algumas estratégias interessantes em termos de consumo aí de recursos do equipamento. Tá ok? Então isso sobre a biblioteca de computação paralela. Obviamente você pode aplicar isso a N cenários, por exemplo, juntar isso com Faridac, que é o nosso próximo assunto, e obter realmente uma performance superior em aplicações também conectadas a banco de dados. Muito bem, nosso próximo tópico é nosso novo Enterprise Mobility Service, ou EMS. Para compreender o EMS, é importante que vocês compreendam os nossos serviços de BaaS, Back-end as a Service, que foram introduzidos no x16. Então, antes de entrarmos aqui nos detalhes do EMS, eu vou falar um pouquinho sobre BaaS, rapidamente, para que vocês compreendam o contexto desse tipo de aplicação, desse suporte, né? Então, no x16, nós introduzimos um framework que permite a construção de aplicações conectadas a esses back-ends que são disponibilizados em formato de serviço, né? Daí o nome, BaaS, Back-end as a Service. Um back-end de BaaS bom, você tem aí alguns fornecedores, na verdade hoje já são vários, né, fornecedores desse tipo de serviço, mas todos eles implementam algumas funcionalidades básicas, especialmente armazenamento de dados em formato JSON. Então, esses serviços de back-end, então, por exemplo, Kinvey, que é o que nós vamos utilizar aqui para teste, né? Mas nós suportamos Kinvey, suportamos Parse, App42, e outros mais virão, outros providers para suportar outros provedores. Então a Amazon está aí com serviço para ser disponibilizado nesse mesmo formato, o Google também, e muitos outros virão, né? Esses serviços, basicamente, eles implementam uma estrutura de armazenamento, sempre em formato JSON. Então, através de chamadas REST, com dados em JSON, você pode armazenar e recuperar informações. Obviamente, cada um deles oferece alguns serviços adicionais, mas o básico, que é o que nos interessa, né, que é armazenamento de dados, todos eles provêm. Eles também provêm serviços de push notification, de maneira que você pode mandar notificação para suas aplicações móveis a partir de um único console ou de uma aplicação VCL, por exemplo, uma notificação direto para todas as suas aplicações móveis, através da infraestrutura do Kinvey, do Parse, um desses provedores, né? Então este framework de BaaS, do AdStudio, do Delphi e do CBuilder, que foi introduzido no x16, ele está disponível tanto para VCL quanto para FireMonkey. E esse cara permite você interagir diretamente com esses provedores que estão nas nuvens de armazenamento de dados. O grande diferencial de usar um serviço como esse é que ele está pronto para uso. Ou seja, aqui você não tem que construir a camada intermediária, um servidor DataSnap, um servidor SOAP ou qualquer outra plataforma que seja, pensar em fazer o deployment disso, então contratar lá um provedor, hospedar um banco de dados, fazer a integração dos dados para aquele banco, startar lá um serviço para suportar suas aplicações remotas, etc. Obviamente há situações onde isso vai ser necessário, que você não vai encontrar o suporte que você precisa num provedor desse aqui, em termos de funcionalidade, mas para necessidades como armazenar e recuperar informações é extremamente funcional. Eles têm altíssima performance, têm funcionalidade, garantia de disponibilidade, né, tem backup automático. Esses caras basicamente estão usando banco de dados de Big Data, né, como formato de armazenamento, mas você vai utilizar alguns métodos em formato JSON, para dados em formato JSON para fazer o storage e a recuperação dos dados, com chamadas REST, né? Então, aqui no Kinvey, você pode criar uma conta para teste, tá? Não tem custo, você só vai pagar isso quando você for fazer um deployment de uma aplicação real. Então aqui eu posso fazer um login, por exemplo, na minha conta, né?
E aí você vai observar as aplicações que você já tem criada, você pode criar mais aplicações, etc. E cada conta dessa tem um identificador, então tem ali uma série de informações, esse IP ID, o App Secret, né, que vão permitir você conectar essa conta. E aqui ele vai te dar estatísticas, né, de utilização dessas APIs e utilização dos seus dados. Na verdade, os dados estão sempre em formato de coleções. Então aqui, ó, você tem coleções, né, que você pode gerenciar tanto por esse console quanto, obviamente, tudo pela aplicação. Então você pode criar coleção pela aplicação, você pode criar usuário, remover usuário, tudo pela sua aplicação através do framework de BES. Né? Então aqui estão alguns componentes, como Kinve Provider para conectar no Kinve, Backend Carry, Backend Storage. Basicamente, ó, esse cara é onde você vai identificar a sua conta para fazer a conexão. Esse cara aqui, Backend Carry, vai fazer a consulta em uma determinada classe, né? A gente vai consultar essa classe aqui, ou coleção, né? Como queira. E o Storage permite você armazenar, enviar informações para serem guardadas. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é conectar lá essa conta do Kinve e fazer uma carry, né? Então essa carry aqui, ó, no refresh, a gente vai dar um execute no Backend Carry, ele vai preencher os dados aqui para a gente. Tá? Então essas infraestruturas são servidores prontos na internet, né, nas nuvens, que você pode utilizar. Então permite você criar uma aplicação muito rapidamente. Basta você criar o front-end, o armazenamento já está lá, você não tem que definir banco de dados, nada. Basta definir uma classe em sua aplicação e através do componente de storage armazenar essa classe lá dentro do seu usuário. Ele vai converter automaticamente a classe via serialização em JSON e depois você pode recuperar por REST e deserializar novamente em um formato de classe. Então é algo bastante interessante, também suporta push notification. E novamente, esse framework BES está disponível para FireMonkey e VCL. Então você pode criar uma aplicação VCL falando com esse back-end também. Você pode enviar push notification, por exemplo, direto do seu RP, quando entra um produto em promoção para todos os seus usuários móveis, direto numa aplicação VCL. Então esse é outro benefício para o mundo VCL que a gente também aí agregou a partir do XE6. Tá? Então eu vou rodar aqui essa aplicação no Android, para que vocês observem como é o funcionamento. Né? Então, estou aqui com o device do Android, esse BES, essa aplicação aqui. Vou fazer um refresh, você vai ter dados aí aparecendo no device. Né? Então, esses dados estão sendo lidos lá do nosso back-end. Se eu voltar aqui para o back-end, vou criar aqui um cara novo. Vou criar uma nova linha. Webinar XE7 16 9 2014. Isso é só um exemplo, obviamente, né? O dado você vai inserir sempre automaticamente via uma aplicação. Né? Então aqui a gente inseriu uma linha nova, eu vou fazer um refresh aqui no device e aí você já tem a linha nova adicionada aí, como você pode ver. Então a gente está lendo direto lá do back-end. Tá? Então, entendido o que é BES, né, esse tipo de provedor nas nuvens que oferece esse tipo de armazenamento, agora é mais fácil compreender o que é o EMS. Né? Então, o EMS ele é um serviço de back-end bastante similar a estes serviços que nós vimos, como o BES, como Kinve, como Parse, como o App42, porém é um serviço para que você possa hospedar em sua própria infraestrutura. Então, o EMS é um middleware pronto para distribuição em Internet Information Service Apache, né? É o que a gente pode chamar de MIP, né? É um Mobile Enterprise Application, uma plataforma para aplicações móveis, né? Onde você vai hospedar APIs customizadas e vai prover também acesso a dados. Nós podemos ter clientes tanto mobile quanto desktop. Né? É bastante escalável porque ela não faz gestão de status, né? Ela é stateless, então é bastante escalável a aplicação em si. Né? E ainda conta com um console web com informações de analíticas, estatísticas de uso das suas APIs, dos seus dados e gestão de usuários. Né? Então, a grande vantagem do EMS é que ele é uma solução pronta. Você basicamente tem que desenvolver a funcionalidade que você quer prover às suas aplicações clientes e fazer o deployment. Toda a infraestrutura de gestão de usuário, de estatísticas de uso, criação do usuário, validação, etc., está pronta. Já é parte da infraestrutura do EMS.
Tá? Então essa é a visão geral do MS, né? Você tem uma aplicação cliente fazendo chamadas a um MS Server, e aí você tem pacotes que você vai agregar tanto em Object Pascal quanto C++ a esse servidor, cada pacote vai ter lá a sua funcionalidade, que por sua vez vai se conectar a uma base Interbase, onde esses dados de análise estão armazenados e seus dados também podem estar na plataforma Interbase ou via FireDAC, qualquer outro motor, qualquer outra base de dados. O grande diferencial é que no REST, na arquitetura do MS, né, nós temos já previamente definido uma estrutura para gerenciar usuários, grupos e versão da sua aplicação, né. Você pode criar recursos customizáveis através de pacotes, são BPLs mesmo, Delphi ou C++ que você cria e o serviço do MS vai carregar dinamicamente. Né? Ele tem uma base de dados embutida que armazena usuários, as informações de estatísticas, e você recebe incluso aqui uma licença de Interbase para isso. Né? E um console de monitoramento para status e uso. Né? Esse é um exemplo desse console em ação. Ó. Então aqui você tem uma análise das chamadas que estão sendo feitas, para quais APIs, em que período, etc. Né? Quais os usuários que estão acessando, o total de usuários. No momento de distribuir, né, uma aplicação MS, você precisa do Interbase Server, e as licenças acompanham, né, o MS. Você vai distribuir um MS Server e um console. Então, podem ser aplicações para Internet Information Server, Apache, ou standalone, porém somente para desenvolvimento, até 5 usuários. Então, você tem uma versão standalone para desenvolvimento, depois você faz o deployment na infraestrutura final. Né? São, como eu disse, as funcionalidades que você vai criar são BPLs que serão carregadas em tempo de execução. Tá? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona a criação de uma package MS, como é que isso está organizado na ferramenta. Então, vou voltar aqui para o Delphi. Ó. A gente vai criar um novo projeto inicialmente. Então, vou criar aqui um projeto EMS, então EMS Package. Dar aqui um nome para ele. Então, criar um primeiro recurso aqui, teste. Os endpoints, que são quais são os tipos de chamadas que você vai suportar, lembrando que isso é HTTP, então, que tipo de requisição de HTTP nós vamos suportar, né? Essas são os estándares de HTTP, vamos, nesse exemplo, suportar aqui essas duas, tá? Quando você finaliza, você tem basicamente uma unit aqui, com esses métodos previamente definidos, onde você pode aqui ajustar essa nomenclatura de acordo com a sua preferência, a forma, o nome que o método vai receber vai estar visível externamente. E aí você deve implementar esses métodos. Todos eles vão sempre receber alguns parâmetros base, né, como esse contexto, request e response. É aí que você vai enviar, na verdade, os seus parâmetros e receber retorno, sempre via request e via response. Então isso é standard, é REST standard. Você pode chamar esse servidor a partir de qualquer tecnologia, não somente Delphi ou CBuild. Qualquer tecnologia pode consumir um servidor EMS. Né? Então eu vou carregar aqui um demo já finalizado, ó. Esse mesmo teste, né, que a gente estava criando aí já com os métodos previamente definidos. Então, basicamente uma classe aqui, uma função make.json, né, vai criar um JSON a partir de um array aqui, ó, de 3 elementos, né. Então, tudo que ela vai fazer, na verdade, é criar um par aqui, index.value, em formato JSON, né, vai retornar um JSON object. E aí no get, nós vamos retornar todos os elementos aí desse objeto JSON, né, dessa array, e no getItem vamos retornar o elemento solicitado, né, o que você passar no URL como parâmetro. Né. Então, só para exemplificar a infraestrutura de um pacote MS. Se a gente executar esse cara, ele vai automaticamente abrir um console, porque a gente está em tempo de desenvolvimento, obviamente, né, em tempo de deployment, aí isso vai ser diferente. Esse console vai te permitir, por exemplo, através do browser, ó, testar o seu serviço. Né. Se eu tirar aqui, vou passar aqui myTest, ó, ele chamou o método default, que é o get, e retornou aquele array JSON para mim. Eu posso passar aqui, por exemplo, /1, vou receber o primeiro elemento. Então, para que vocês vejam que isso é JSON puro, é REST puro. Né? Esse cara também permite que via console, ó, eu monitore e gerencie usuários, né? e observe o que está acontecendo. Então, esse console faz parte da infraestrutura DMS. Tá? Então, você tem aqui gestão de usuários, você tem aqui uma série de análises, ó, de relatórios analíticos com
para que você tenha noção do que está acontecendo com o seu servidor, quais são as APIs que estão sendo chamadas, quando estão sendo chamadas, né, quais são os usuários que mais estão ativos, etc. Tá? Então, esse console aqui é parte do produto, você pode estendê-lo, inclusive com packages personalizadas também. Tá? Então, nós temos aqui as chamadas que estão ocorrendo, e aí você pode fazer um drill down, você sabe que o usuário que chamou, etc. Tá bom? Aqui, ó, os clientes que fizeram, né, a chamada no momento ou em algum período, né? Então eu posso olhar aqui por mês, ó, etc. Tá bom? Então esse é o console do MS, né? E aqui fazendo uma chamada REST padrão. Vou mostrar para vocês algo um pouquinho mais aqui elaborado. Então, nesse exemplo, nós vamos criar uma package com conexão de base de dados, com FireDAC. Basicamente, a gente declara uma conexão FireDAC tradicional, né? O diferencial é que você tem aqui um esquema adapter. Então essas duas carries vão ser unificadas através desse adapter para que sejam retornadas em uma única chamada JSON, né? Então, por exemplo, aqui no GET, né, e no GET temos aqui um GET e um POST implementado, GET records e um POST updates. Então aqui no GET, ó, o que vai acontecer? Estou ativando as carries, né, e salvando o resultado dessas carries no string JSON que vai ser enviado no response como resultado. Então você vai ter esse cara sendo enviado lá para o cliente, uma string JSON tradicional como resultado, né? E no post vai permitir a gravação dos dados. Então se nós executarmos esse cara e abrir aqui no browser, ó, colocar aqui teste, a gente vai ver todo o resultado do GET, que são aqueles datasets todos sendo enviados, serializados via JSON. Tá? Então, para que vocês vejam que é JSON standard. Né? Se a gente executar esse client aqui desktop, que está conectando nesse servidor, então ele vai fazer uma chamada REST a esse servidor. Ó. Vou receber lá as tabelas, então elas foram serializadas e deserializadas no lado client. Tá? Então aqui no MS Client, basicamente você tem a situação inversa, né? Você tem o esquema adapter aí transformando o string JSON nas tables novamente, né? Então através de um table adapter você vai ter cada um dos tables novamente preenchidos, main tables, e aí o formulário faz uma conexão. Lembra que eu mostrei na versão para o Kinvey, né? Naquele Kinvey Provider, era a versão do BS rodando nas nuvens, havia lá um Kinvey Provider. Na versão aqui para o MS, ó, há um MS Provider, que vai permitir a conexão àquele back-end, e aqui esse cara vai fazer a carry na nossa classe, o nosso recurso teste, para obter os resultados. Então é bastante simples, é pouco código, né? E você tem um back-end aí bastante eficiente em termos de funcionalidades, é bastante escalável, né? Para a construção de aplicações de middlewares, né, para distribuição ou internamente na sua empresa ou nas nuvens. Né. Uma pergunta que de cara, né, surge qual é a diferença desse cara para o DataSnap. Então vamos lá. Né. Primeiro que aqui a gente está falando de uma estrutura previamente definida onde você já recebe uma série de funcionalidades pronta. Né. A outra diferença é que sempre aqui somente é permitido a arquitetura REST, não há outro tipo de conexão. É REST e sem gerenciamento de status. Tá? A grande diferença entre MS e DataSnap é que o MS então é uma solução pronta para uso e distribuição, o DataSnap você vai construir a sua aplicação toda, né, através do SDK do DataSnap. No MS sempre você vai expandir o seu servidor criando APIs REST. É a única maneira. Né? No DataSnap você cria o seu próprio serviço e aí, obviamente, você suporta REST e HTTP, mas você pode usar inclusive outros protocolos. Né? O MS é 100% stateless. No DataSnap pode ser stateless ou não, depende do seu código, é você que gerencia a sessão aqui. Né? Aqui você tem gerenciamento automático de usuários e análise estatística de chamados, console, aqui você pode construir isso, obviamente. Né? E finalmente, o MS você pode utilizar também hospedagem própria, local cloud, tal qual o DataSnap, né? Porém ele tem um licenciamento por usuário, ele inclui Interbase Server e Interbase to Go e está disponível na versão Pro ou superior. Então o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que
você licencia o IMS por quantidade de usuários, né? Isso inclui licenças do Interbase Server. Então, se você tem 100 usuários do IMS, você tem um Interbase Server ilimitado para 100 usuários, ok? Para que você possa armazenar, inclusive, já as informações da aplicação em si, né? Tanto de gestão da aplicação quanto os dados finais. Então, está incluso o Interbase Server e estão inclusos também licenças do Interbase to Go. Então, para cada usuário, você tem uma conexão server e você tem um Interbase to Go, que é o Interbase para aplicações móveis, com suporte à criptografia para você manter os dados seguros no dispositivo. Então, qual é a ideia? A ideia é que o Interbase to Go mantém os dados no dispositivo enquanto você está offline, o cara pode fazer lá as alterações dele e depois submeta para o servidor lá no Interbase Server. Então, você recebe licença dos dois lados, do Interbase to Go para o mobile, com criptografia, e licença do Interbase Server para armazenar as informações de negócio. Isso está disponível a partir da versão Pro. No DataSnap está disponível somente a partir da versão Enterprise, não tem custo de licenciamento, porém o banco de dados também é por sua conta. Tá, ok? Então esse é o nosso EMS, é uma nova feature, um novo framework disponível no RADStudio, para a construção rápida de backends e deployment interno. Então, é similar a um Key em um parser, porém você pode customizar e fazer o deployment interno. Ok? Então, isso sobre EMS. Ok, então, dando procedimento, nosso assunto agora são os gadgets e os dispositivos de investir e como o RADStudio suporta esta nova onda de dispositivos que está chegando ao mercado, né? O que todo mundo está chamando de internet das coisas, né? Então são dispositivos como, por exemplo, esse que nós vamos demonstrar aqui para vocês, um dispositivo que faz medição de batimentos cardíacos, né? E nós vamos conectar isso através de uma app em Delphi e obter os batimentos cardíacos, para citar aí um exemplo do que a gente pode fazer, né? O objetivo é estender aplicações existentes do Windows ou criar novas aplicações conectadas à internet das coisas, né? O fato é que as aplicações não são mais independentes. As aplicações agora estão passando a serem distribuídas entre dispositivos, nas nuvens, entre diversos tipos de device, né? A interface do usuário está mudando agora de formato para esse novo tipo de dispositivo, né? A interface vai ganhar vários, na verdade, formatos possíveis, não só em termos de tela, mas vários tipos de device que vão funcionar como interface entre a sua aplicação e o usuário, né? Ele vai interagir com vários tipos de device. No RADStudio, nós suportamos app tethering sobre Wi-Fi, isso foi introduzido no X16, e agora também sobre Bluetooth. Então, você pode fazer app tethering com Bluetooth ou com Wi-Fi, né? Também temos um componente para Bluetooth Low Energy, então nós vamos detalhar isso mais à frente. A gente vai suportar Bluetooth tradicional e Bluetooth Low Energy, né? E é possível fazer chamadas REST para esse tipo de device. Alguns devices já suportam chamadas REST, onde você pode enviar comandos para esse tipo de dispositivo de uma maneira extremamente simples, tá? O Tethering foi introduzido no X16 e ele permite que você conecte aplicações. O que é conectar aplicações? Ele permite que você tome, por exemplo, uma aplicação VCL e construa um client mobile que interage diretamente com a aplicação VCL, ponto a ponto, executando ações remotas e fazendo troca de dados. Então, não é criar um servidor que vai receber dados, que vai pôr no banco de dados, não. A ideia aqui é que uma aplicação interaja diretamente com outra. Isso é o app tethering. Então, eu consigo uma aplicação mobile, por exemplo, interagindo com uma aplicação VCL, executando uma ação remota, ou enviando dado, ou enviando imagem, né? É extremamente simples, é um componente de comunicação em cada um dos lados, com pareamento automático. Então, você não tem que configurar qual é o IP, basta que as aplicações estejam na mesma subrede, né? Você até pode, né, a partir do X17, indicar um IP específico ou uma subnet, mas a ideia é auto-discovery. Então, você starta a aplicação manager, que é a que vai receber uma conexão, e quando você abre a aplicação cliente, ela vai procurar por managers que estejam na mesma subnet. Ou se Bluetooth, obviamente, uma vez conectado Bluetooth, vai procurar por um manager naquele dispositivo via Bluetooth, né? A ideia é permitir conexão com uma outra aplicação, app, enviar e receber dados e executar ações remotas. Então, é por isso que o descobrimento é automático. Você não tem que configurar, fazer configuração de servidor, definição de IP. É ponto a ponto, com descobrimento automático, desde que você esteja na mesma subrede.
né? Então a ideia é construir aplicações conectadas, né? Então eu vou mostrar para vocês inicialmente um exemplo de app tethering com Wi-Fi. Então aqui nesse grupo de exemplos nós temos aqui um desktop wall, né? Essa é uma aplicação FireMonkey Desktop, a gente vai rodar ela no Mac, né? Para que eu tenha visibilidade do IP da rede externa, né? Então as aplicações, como eu disse, têm que estar na mesma subnet. Basicamente o que essa aplicação faz, ela tem um Tethering Manager, né, que está habilitado aqui para o modo Network, ou seja, rede, Wi-Fi, né, ou rede local, que vai receber uma imagem, né? Então aqui nesse recurso a gente vai receber uma string de uma imagem e vai basicamente associar essa imagem a este TImage que está aqui na tela. Então este componente é o que permite a conexão, é quem está ouvindo a conexão. A gente vai rodar essa aplicação aqui no Mac, inicialmente. Então, está lá o meu manager rodando no Mac, né? Agora, eu vou ativar esta aplicação client, ó, o Mobile Photo App, no meu Android. Então, ela está já aqui compilada no Android, feito o deployment, né? Eu vou executar essa aplicação aqui no Android, a gente vai tirar uma fotografia que vai ser enviada diretamente ao manager. Então, deixa eu exibir aqui a tela do smartphone, né? Então aqui, ó, deixa eu indicar aqui para vocês, ele reconheceu o Media Receiver App, aqui embaixo, ó. Então posso ter vários managers rodando numa rede, e eu posso escolher para qual manager, né, eu vou enviar a imagem ou uma informação, tá? Então ele reconheceu essa aplicação que está rodando aqui no Mac, né? Eu vou aqui tirar aqui uma fotografia, né? Então, vamos lá. Feito. Ok. E uma vez que nós selecionamos essa fotografia, ó, ela automaticamente foi transferida lá para o Media Receiver App, a aplicação que está rodando no Mac, via Tethering. Então, isso permite enviar texto, imagem e executar ações remotas. Eu posso ter uma ação aqui exportada e executando essa ação remota a partir do meu cliente de App Tethering aqui no meu mobile. Então, isso funciona via Wi-Fi, né? E agora no XE7, funciona via Wi-Fi desde o XE6, e agora no XE7 nós passamos a suportar isso também com Bluetooth, né? Então, você pode fazer o mesmo via Bluetooth ou utilizar Bluetooth para fazer tethering com outros tipos de dispositivos, né? Como, por exemplo, um Google Glass, uma aplicação rodando no Google Glass que está interagindo com a sua aplicação desktop, um play de vídeo, qualquer outra ideia aí que você possa ter com relação a isso. O Bluetooth está disponível em dois cenários, né? Você pode trabalhar com Bluetooth tradicional ou Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE. Né? Geralmente, os dispositivos como esses medidores de batimento cardíaco, informação de proximidade, de posicionamento, todos são Bluetooth Low Energy. Né? Isso vai permitir que as aplicações VCL que você já tenha interaja com esses dispositivos novos diretamente, porque todo o framework Bluetooth está disponível também para VCL. Então, nós falamos de BES hoje, né, o framework para Backend as a Service está disponível para VCL, todo o framework de App Tethering está também para VCL e Bluetooth totalmente disponível para VCL, embutido na RTL do produto. É parte da RTL, é parte da infraestrutura do Delphi agora, a conexão Bluetooth. Como eu disse, a gente suporta os dois modelos, o clássico e o Low Energy, né, e aí eles têm características distintas e, obviamente, usabilidades e aplicações distintas, né, especialmente Low Energy, para dispositivos aí ligados a sensores da área de saúde, esportes, né, os relógios inteligentes e tudo que é mais dispositivos de vestir. Né. Já a conexão normal aí normalmente para quando você usa no carro, integrado ao seu dispositivo do carro, né, para receber chamadas telefônicas, etc. Headset sem fio, né, fone de ouvido sem fio, etc. Né, ligação entre dois dispositivos para enviar e receber dados. De acordo com a plataforma, você tem algumas restrições com relação ao Bluetooth. Então, por exemplo, o Bluetooth Classic, né, o Bluetooth clássico tradicional, ele está disponível para todas as plataformas menos iOS. Isso é uma restrição do iOS, ele não implementa as APIs do Bluetooth clássico, ele não expõe essas APIs. Somente algumas aplicações internas do iOS podem usar.
Tá? Porém, o Low Energy sim está implementado também no iOS, então é possível de usar nos iPhones 4 ou mais superiores, né, e iPad 2 superiores. O Android implementa os dois, né, porém Low Energy a partir do 4.3. Você tem Bluetooth clássico no Windows e tem o Low Energy a partir do 8. E no Mac você tem os dois disponíveis. Tá? Então, o nosso suporte a Bluetooth, ele basicamente é uma API, né? Você tem API para os dois modelos, o normal e o Low Energy, né? E podemos aplicar isso também a App Tethering ou conexão de device diretamente Bluetooth Low Energy. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês utilizando Bluetooth, né? Você vai ver que não tem alteração no código. Né? Inicialmente um tethering com Bluetooth e depois a conexão num dispositivo Low Energy. Ok? Então vamos lá. Vamos fechar esse grupo de projetos. Vamos usar esse cara aqui para mostrar a conexão de tethering com tethering via Bluetooth. Então a gente vai executar agora esta aplicação aqui no Mac, um Media Player, tá? Então basicamente o que a gente tem aqui é um Media Player com um tethering configurado para Bluetooth, tá? Então vou executar esse cara aqui no Mac. Deixa eu ter certeza aqui que o Bluetooth está habilitado. Eu vou habilitar o Bluetooth aqui no smartphone também, né? E vou executar no smartphone essa aplicação Media Player Command. E o Media Player Command vai controlar o nosso Media Player lá no Mac remotamente via App Tethering, utilizando uma conexão Bluetooth. Ok? Então, vou ativar aqui o Media Player Command. Deixa eu reduzir aqui um pouco de telas. A gente vai fazer o Discovery, né? Então ele vai testar os dispositivos Bluetooth pareados e vai descobrir qual deles tem um manager lá implementado. Então ele está fazendo aqui o Discovery. Tá? Você vai observar aqui que ele está tentando uma conexão com o Mac. Ó, tá? Então, através disso, ele está verificando os dispositivos conectados e checando por um manager disponível. Ok? Então, ele localizou o nosso Media Player, está rodando aqui no Mac, né? Estabeleceu uma conexão Bluetooth. Eu vou carregar aqui um vídeo. Vou carregar aqui um vídeo. De exemplo. Né? E vou deixar o vídeo aqui em pause. E nós vamos fazer via o controle remoto aqui no smartphone, o play e o pause do vídeo. Então, play, pause, né? Vamos reduzir o volume. Olha lá, reduzir o volume, aumentar o volume. Isso via Bluetooth e App Tethering. Ok? Então, play, pause. É um controle remoto para uma aplicação desktop via Bluetooth. Ok? Muito bem, vamos falar agora de Bluetooth Low Energy, ou Bluetooth LE. Então, esse tipo de dispositivo Bluetooth equipa alguns equipamentos, como o próprio nome diz, com baixo consumo de energia, e oferece os mais diversos serviços. Né? Então, você vai encontrar devices como este, que a gente vai usar aqui nessa demo. Né? Então, por exemplo, esse da Zephyr, né, que é um device que vai oferecer aí monitoramento cardíaco. Né? Obviamente aqui durante a demonstração a coracidade não é perfeita, porque você deve estar usando ele com aquele cinturão abdominal, né, para que possa ter o contato perfeito e a medição correta. Né? Mas aqui eu estou listando uma série de devices que são suportados. Na verdade, qualquer um com tecnologia Bluetooth Smart vai ser suportado. Tá? Então, esses daqui todos já foram testados. Né? Essas chaveiros inteligentes também permite você descobrir onde está um chaveiro de por exemplo, ou localizar no celular, etc. Né? E também isso pode ser utilizado para
aplicações de proximidade, né? Então a iBeacon é uma tecnologia que foi criada pela Apple, né? Mas agora está se expandindo aí para todas as plataformas. Então esse cara permite que você trabalhe com sensores de proximidade, umidade, uma série de informações que você pode capturar do ambiente, né? Esse é um kit para você desenvolver esse tipo de aplicação, não é o sensor final, é um kit multisensor, né? É um sensor tag. Mas você vai encontrar aqui na página desse cara, desse fabricante, um vídeo bastante interessante mostrando algumas aplicações, né, especialmente proximidade, né? Então se a gente der uma olhada aqui, ó. With the Simple Link Bluetooth Smart Sensor Tag Development Kit, we changed the way app developers can guide you to the items you watched online. More applications are to be found. Let the beacons guide you through the museum with an interactive map that provides you with information about the exhibits you... Então, esse tipo de device permite você também trabalhar com localização, né? E é isso que nós estamos suportando agora no RadioStudio, né? Então, tem aqui uma aplicação que vai fazer o monitoramento dos batimentos cardíacos. Ela vai localizar o device, um Bluetooth Low Energy, e permitir começar a exibir as informações, né? O dispositivo com essa característica, um Bluetooth Low Energy, ele sempre transmite uma série de características. Então, cada device pode ter mais ou menos características. Você tem que fazer o discovery dessas características e aí extrair os dados, né? Normalmente, na documentação do device, você vai encontrar que características são essas, né? Que características estão sendo disponibilizadas pelo device. Ok? Então, basicamente, tudo está baseado nesse componente, que vai fazer o empareamento e a captura do Bluetooth Low Energy. Okay? Esse é um bom exemplo do uso do Master View, né, dos forms aqui, Master, do nosso novo Multi-Device Designer. Né? Você tem um form Master aqui, num formato desktop, mas eu tenho a mesma aplicação, ó, otimizada para iPhone. Então, aqui você vê, por exemplo, um botão, ó, um simples botão, sendo customizado, né, para o iPhone, como você pode ver aqui, ou customizado para o Android, com a palavra Save, como você pode ver aqui. Então esse é um exemplo do uso do Multi-Designer, do nosso novo suporte para desenvolvimento de interfaces realmente multidispositivos, né, Multiform Design. Então vou rodar aqui essa aplicação no Android, vou carregar aqui o smartphone novamente. Então a versão que a gente está rodando é essa daqui, ok? Então vamos lá carregar aqui a aplicação Bluetooth Low Energy. Ele vai escanear, né, o device. Eu estou utilizando o dispositivo aqui na mão, então o batimento não vai ter acuracidade, tá? Ele vai fazer algo aqui aproximado, às vezes até bastante acima, às vezes bastante abaixo. Você tem que estar usando aqui o cinturão adequadamente para ter uma medida mais correta, né? Então tá aí, ó, capturando os batimentos cardíacos. Esse é um exemplo de aplicação com Bluetooth Low Energy em Delphi, né? Eu salvei aí esse ponto, por exemplo, com 97. Tá ok? Então é isso. Este é um exemplo utilizando Bluetooth Low Energy. E assim como esse, você pode aplicar isso a uma série de dispositivos, né, como esses que eu estou listando aqui, especialmente aplicações de proximidade, né, que são bastante interessantes. Ok? Então isso sobre Bluetooth. Vamos à frente com FireDuck e conectividade com banco de dados local e remoto. Dando prosseguimento então, nosso assunto agora é FireDuck. Bem, o que é FireDuck? Para aqueles que ainda não tiveram contato com esse novo framework. FireDuck é uma camada completa de acesso a dados, front-end e back-end, com acesso a suporte a todos os bancos de dados corporativos de mercado, e tem algumas características bastante interessantes. Primeiro, acesso a dados universal, ou seja, FireDuck realmente permite você criar uma aplicação multibanco, né? Além de multiplataforma. Então essas são algumas características do FireDuck muito importantes. Ele é naturalmente multiplataforma. Okay? Ele foi desenhado para suportar Windows, Mac, iOS, Android e outras mais aí no futuro próximo.
Porém, também ele suporta desenvolvimento de aplicações realmente multibanco, onde você pode configurar o FIDAC de maneira que todos os bancos exibam ou apresentem, do ponto de vista da sua aplicação, um tipo de dado comum. Então, isso permite e simplifica você exibir, você criar uma aplicação realmente multibanco. Né? Uma outra característica interessante é que não há drivers externos, né? Tudo está embutido em sua aplicação, compilado com a sua aplicação para todos os bancos de dados suportados. Um outro ponto importante do FireDAC é que ele é a forma mais simples de se migrar uma aplicação BDE. Então, migração de aplicação BDE para FireDAC é extremamente simples. Você tem, aqui está vendo um pouco da arquitetura, né, do FireDAC. Através de um utilitário Refind, você simplifica de forma realmente bastante prática a migração de uma base BDE, de um sistema BDE para FireDAC. Algumas novidades do FireDAC no XZ7, né? Depois eu vou revisar ali alguns exemplos com vocês que incluem novidades também do XZ6. Então, novo suporte a streaming de campos do tipo blob, né? Isso especialmente para SQL Server, então você consegue usar as APIs diretamente da base de dados para fazer streaming de blob e aí ter uma utilização de memória mais eficiente e uma performance de banco de dados realmente mais eficiente. Né? Tem um novo componente chamado BatchMove. Ele simplifica você fazer extração e insert de dados, né, carga de dados de uma base. Então é muito interessante para migração. Você pode criar o seu próprio reader e writer de maneira a exportar em qualquer formato ou importar em qualquer formato. Tá? Outros avanços, um driver simplificado para IBLite, né? Então quando você está conectando uma base embutida local, ele tem um driver simplificado, com menos parâmetros, porque sempre a base está local, então você não precisa de todos aqueles parâmetros. Né? Agora o Data Explorer, na IDE, suporta aí Primary Keys, Foreign Keys, exibe tudo dentro do Data Explorer, dentro das conexões FireDAC. Né? As conexões, os parâmetros de uma conexão FireDAC agora também estão expostos em parâmetro, mas o método de strings tradicional também continua. Tá? Passar aqui para alguns exemplos, depois a gente fala de Interbase. Então, esse é um exemplo básico de FireDAC, né? Como estabelecer uma conexão. Então, basicamente, você tem um connection. Esse connection editor permite você definir todas as propriedades de uma conexão, com o driver que você quer conectar. Então, aqui todos os drivers suportados, conexões nativas. Né? Para cada conexão, você tem um sem número de opções possíveis, de configurações. É por isso que nós dizemos que FireDAC é genérico, mas não deixa de ter as particularidades de cada um dos bancos suportados. Né? Uma query, então aqui query editor, você pode escrever só query, testar a query em tempo de design ainda, saber aqui o resultado, né? E daí para frente, tradicional, aqui a gente está usando o data source, fazendo a conexão com o grid, você poderia usar também Visual Live Binds, né? Então esse é o modelo mais tradicional de utilização do FireDAC, tá? Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma outra feature interessante é essa aqui do ArrayDML. O ArrayDML ele permite inserção ou update, ou qualquer que seja o comando SQL, em array. Então, numa situação convencional, né, vamos imaginar aqui que a gente vai fazer um insert de 10.000 linhas. Numa situação convencional, o que você vai fazer? Um for, preparar cada query e executar. Né? Utilizando a metodologia de ArrayDML do FireDAC, você prepara inicialmente todas as linhas e vai ter um único execute por um número de inserts desejado, ou updates, ou o que seja. Né? Então, se a gente executar esse cara aqui, ó, pelo método tradicional, a gente obtém um resultado aqui de praticamente 1 segundo, né, 0.998, usando ArrayDML, sensivelmente mais rápido. Então, é um recurso que agrega uma performance muito interessante à sua aplicação ArrayDML. Um outro recurso interessante é o Local SQL. O Local SQL permite que você conecte N, 1, 2, 3, quantos bancos de dados você queira, e construa queries fazendo joins ou qualquer tipo de instrução SQLiance em todos os bancos simultaneamente. Então isso é possível através deste componente local SQL. Basicamente o que você faz aqui, ó, nesse exemplo a gente tem uma conexão Axis local, então ele está conectando uma base de dados Axis, e aqui estou conectando um arquivo XML. Tá? Esse employee é um arquivo XML local. E aqui uma base de dados Axis local.
Através do local SQL, nós estamos expondo esses datasets para o componente local query. Então eu tomo o primeiro dataset aqui, employee CDS, e exponho ele com o nome employees. Em seguida, o dataset orders query, e estou expondo ele como orders. E finalmente, no local query, eu posso, o local query me permite, escrever uma query usando essas duas tabelas temporárias, digamos assim. Então aqui estou fazendo um select, construindo uma join entre outros dois datasets, o orders e o employees. Um é um arquivo Access, outro um XML, e fazendo join real entre os dois com syntax ANSI. O resultado disso é um dataset único, esse que você está vendo aqui no grid carregado. Então é um recurso extremamente interessante para que você faça, por exemplo, construa ferramentas de BI, relatórios consolidados. Então lá você tem um RP e tem um sistema de produção, você quer juntar os dados para exibir numa determinada consulta. Esse cara aqui é fantástico para isso, local SQL. Tá? Ele vai executar um SQL em memória sobre datasets de qualquer conexão que você tenha preparado. Como eu disse, FireDAC permite construção de aplicações realmente multibanco, né? Então esse exemplo aqui, a gente tem uma conexão Interbase, SQL Server e Oracle, a mesma tabela representada nos 3 bancos, né? E uma única aplicação sem distinção de tipos de dados. Isso é possível através dessa propriedade aqui no Connection Editor, onde você pode fazer uma configuração de source e target, ou seja, quando eu recebo determinado tipo de dado de um banco, eu quero mapeá-lo com outro tipo para que seja compatível com os demais bancos. Nesse caso aqui é o Oracle que está retornando esse BCD no numérico, então a gente está mapeando para Double para ficar compatível com o Interbase e com SQL Server. E assim você vai ter uma única aplicação multibanco rodando com vários N bancos de dados, basta de alguma forma aí você ajustar as configurações. Então realmente FireDAC é multibanco, né? Outro recurso legal é o monitoramento. Você consegue enviar para um monitor remoto, então você tem aqui FireDAC Monitor, que você pode remover isso da IDE e executar no computador lá do seu cliente. Tá? Quando você executa a aplicação, ela vai logar tudo o que está acontecendo. O select se for enviado, o tempo de retorno, dado que foi, dado que voltou. Com isso você consegue descobrir fácil problemas que você tenha na aplicação. Você consegue obviamente configurar isso aqui para exibir só um determinado tipo de informação. Então você pode usar esse monitor com um monitor remoto, esse remote client aqui, ou com um arquivo de log local. Você pode também salvar essas informações de log local. Tá? Então, esses são alguns exemplos aí de FireDAC que eu gostaria que vocês vissem que realmente FireDAC é extremamente poderoso, tem uma performance muito interessante. Interbase. Bem, Interbase é um banco de dados completo, disponível para todas as plataformas. Então você tem Interbase no Windows, você tem Interbase no Mac, Interbase em Solaris, Linux, iOS e Android. Isso significa que nós temos uma versão do Interbase que roda internamente em iOS e Android de maneira nativa. Significa que você pode enviar seu banco de dados criado no Windows, por exemplo, com Interbase, para uma aplicação mobile Android ou iOS de forma totalmente transparente. O IBLite é totalmente grátis. Então, para as pessoas que em aplicações móveis utilizam SQLite, o IBLite oferece uma série de vantagens, porque é um banco de dados completo. Aqui você tem controle do usuário, você tem transação, é um SGDB completo dentro do iOS e do Android. Tem Start Transaction, Commit, etc. E é compatível com todas as plataformas e edições do RADStudio, né? O IBLite também oferece o upgrade direto para a versão 2Go. A versão 2Go adiciona criptografia, e aí essa versão ela é paga, né? Então aqui você tem um módulo de licenciamento em IAM para distribuir em grandes quantidades a base embutida para seus clientes. Então o IBLite, um banco muito interessante, multiplataforma, com suporte para aplicações móveis. Então é a chave para você manter dados de maneira segura na sua aplicação móvel, né? Como a gente comentou, tem um driver novo do FireDAC para IBLite, então isso simplifica a distribuição de aplicações com IBLite, né? O Batmove ideal para migração de aplicações que estão em BDE, então através do Refind você consegue migrar facilmente uma aplicação BDE para FireDAC, e o Batmove vai te ajudar a trazer dados para IBLite. Então aí você passa, ao invés de usar um banco, por exemplo, local, como o DBF, que ainda tem pessoas usando, o Access, você traz isso para IBLite e distribui com IBLite
embutido, não tem que instalar nada, bastante transparente, né? A sua aplicação vai se tornar. Uma informação importante é que o BDE não está mais presente no Delphi. Na verdade, você consegue instalar através de um download separado, mas nós estamos já sinalizando claramente que o BDE vai ser removido da ferramenta, então você tem que migrar, e a melhor forma de migrar é FireDAC, e aí você vai ter uma aplicação com dados nativos, acesso nativo a dados, sem instalação de DLLs, etc., que dá um maior trabalho o BDE instalar, especialmente em versões mais novas dos sistemas operacionais, como o Windows 7 e o Windows 8. Um breve resumo, mas antes disso, gostaria de saltar alguns pontos adicionais que ainda nós não tratamos nesse webinar. A IDE agora possui tours guiados, então você tem uma maneira de criar tutoriais interativos na IDE. Então a ideia é que o Embarcadero vai preparar tutoriais que ensinem vocês a utilizar os novos recursos da ferramenta. São como tutoriais guiados na própria IDE que vai lhe ensinar o caminho para criar novas aplicações utilizando os novos recursos, né? Nós melhoramos o suporte à Subversion, né? E introduzimos agora suporte a JIT. Então você tem na IDE integração total com JIT, além de Subversion. Uma informação, um recado extremamente importante. Tudo isso que nós estamos vendo hoje estará presente em detalhes na Embarcadero Conference deste ano, em 16 de outubro. Então prepare-se, faça a sua inscrição. O evento é em 16 de outubro, no Espaço APAS. Todas essas novas novidades e mais uma série de coisas legais, presenças internacionais da Embarcadero, demonstrações com outros tipos de devices de internet das coisas, conectividade, Bluetooth, LE, em 16 de outubro. Então faça a inscrição, porque todos esses assuntos que nós vimos hoje estarão em detalhes na Embarcadero Conference. Alguns outros eventos online, Developers Skill Sprints, vamos ter um Code Rage em breve, em outubro. Resumindo, os principais benefícios do XZ7. De verdade, a melhor ferramenta para desenvolvimento multidispositivo, Windows, OS X, iOS e Android. Suporte a Bluetooth, App Tethering, suporte à internet das coisas. Performance, código extremamente rápido, biblioteca de computação paralela e a nossa nova solução EMS. Possibilidade de integrar sua aplicação existente VCL com qualquer tipo de novo device, dispositivo que está no mercado, através de Bluetooth, através de App Tethering, como vocês viram, né? Suporte a Cloud, BES, a gente também demonstrou, serviços REST, EMS, DataSnap, tudo isso disponível para todas as plataformas. Um investimento muito forte em qualidade, performance, estabilidade da ferramenta, desempenho geral melhorado em todas as plataformas, todas as aplicações. Ou seja, uma solução realmente completa, como vocês viram, né? A gente hoje falou aqui mais ou menos de uma parte, né, vamos dizer, metade das inovações que a gente tem na ferramenta aí nas últimas versões. Tem muito mais, por isso eu reforço o convite da Conference para que você veja tudo isso em detalhes. Mas, fazendo um grande apanhado, né, nós falamos das novidades da VCL, nós falamos de Tethering, falamos de Bluetooth, falamos de Tethering também com Wi-Fi, FireDAC. O novo Farm Design, vocês viram que é extremamente produtivo para aplicações realmente multidispositivo. Falamos em modernização de aplicações existentes, então por que você deve migrar, né, sua aplicação VCL para as versões mais novas, suportar compilação nativa, 64 bits, adicionar FireDAC, adicionar conectividade Bluetooth, estilos em sua aplicação, sensores, enfim, nós estamos considerando essa versão realmente o melhor RADStudio de todos os tempos. Muito bem, nós vamos agora ao vivo com informações de promoções e condições especiais para os participantes deste webinar e também nossa sessão de perguntas e respostas. Então, a partir de agora, ao vivo, a partir de São Paulo, juntamente com o Tércio e com o Kelvin.